João capítulo 13, aquele trecho da lavagem dos pés, o Senhor lavando os pés dos discípulos. Nós não vamos ler todo por causa do tempo, mas apenas as palavras do Senhor para Pedro no versículo 10. João capítulo 13, versículo 10. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ainda no capítulo 15, João capítulo 15, versículo 3, o Senhor diz para os discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E uma parte de um versículo na Epístola aos Colossenses, capítulo 3, Colossenses capítulo 3, versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Somente isso. Lembrando aquilo que já lemos na primeira parte dessa reunião sobre o altar e sobre a pia. Eu estava sugerindo para os irmãos que o altar nos lembra da cruz e a pia nos lembra da palavra. E essas duas coisas, assim como eram bem visíveis no tabernáculo, para aqueles que estavam de fora, deveriam também ser bem visíveis, bem destacadas na vida de uma igreja local. Tendo pensado um pouco sobre a cruz do Senhor Jesus Cristo, apesar de com dificuldade, por ser um assunto tão profundo e tão santo, eu queria pensar um pouco agora rapidamente sobre a palavra de Cristo, destacando primeiramente a importância, a necessidade de nós nos lavarmos com a palavra, figurativamente. É claro que ninguém vai entender isso literalmente, mas num sentido figurativo. O cristão precisa daquela purificação original quando ele creu, aquela purificação pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Sem isso alguém não é salvo. Mas depois daquilo, todo salvo ainda precisa, e diariamente, de continuar lavando-se, agora com a palavra de Deus. Em João capítulo 13 vemos esses dois aspectos: um lavar completo e um lavar parcial, diário. O Senhor usa ali naquele versículo que lemos duas palavras diferentes. Na minha versão, infelizmente, são traduzidas pela mesma palavra lavados, mas algumas versões mantêm essa distinção. O Senhor diz para Pedro: quem já se banhou, quem já tomou um banho, não precisa tomar um banho de novo, mas às vezes precisa lavar os pés, precisa limpar os pés. Então o Senhor mostra a diferença entre um lavar completo e um pequeno retoque por uma sujeira circunstancial. Se você lembrar da realidade daqueles dias, os homens andando pelas ruas empoeiradas, com sandálias, pelo que dizem aqueles que conhecem o costume daqueles dias, era comum, chegando em casa, uma visita, era comum alguém estar ali preparado para lavar os pés dele, não para dar um banho, mas só para lavar os pés. E esse costume deles é usado pelo Senhor Jesus ali para ilustrar as verdades espirituais. Ele fala para os discípulos que eles já estavam lavados, eles já haviam tomado banho, figurativamente falando. O Senhor fala na exceção de Judas. Judas não era salvo, mas os outros discípulos, assim como todos nós que somos salvos, nós já fomos limpos do nosso pecado. 1 João 1,7 diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. No dia em que creu, o pecador foi completamente limpo de toda a sua culpa. Desse ponto de vista judicial, em relação a Deus como juiz, o pecador salvo não tem mais nada a temer.
toda a culpa dele foi removida. Mas conforme ele anda por esse mundo, ele vai sujando os seus pés, figurativamente falando. Não deveria acontecer, mas estamos num ambiente impuro e não somos como o Senhor Jesus Cristo, que não se sente atraído para o mal. Infelizmente pecamos. Quando pecamos, não precisamos nascer de novo, não precisamos crer de novo no Senhor Jesus para sermos lavados de novo. Aquilo foi feito uma vez. Salvação não se perde. Mas quando pecamos, precisamos dessa lavagem pela palavra, como o Senhor menciona em João capítulo 15, e como a palavra de Deus ilustra em outras partes. E isso é efetuado pelo contato que temos com Deus através da sua palavra. Esse é um dos meios mais eficazes de manter o nosso caminho puro. Como eu já citei na primeira parte da reunião, como poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. No mesmo salmo, o salmista diz: eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus tem esse efeito de nos preservar do pecado e de nos convencer do pecado quando pecamos, e nos ajudar a deixar aquilo e andar por caminhos mais limpos. Por isso é necessário estarmos acostumados com esse livro, meditando nele dia e noite, como a palavra de Deus nos diz. Isto é, não passando 24 horas por dia lendo a Bíblia, mas lendo toda oportunidade que tiver, e permitindo que aquilo que você leu fique na sua mente e possa estar com você toda hora do dia, aonde quer que você esteja. E esse contato com a palavra de Deus é a maneira mais eficaz de nos preservar limpos para Deus. Agora, lá no tabernáculo, aquela pia tinha um lugar de destaque. Ninguém podia entrar no santuário sem se limpar primeiro na pia. Eu estou tentando aplicar isso em relação à igreja. A igreja precisa valorizar a palavra de Deus. E assim como eu destaquei 3 aspectos do altar, que nos falam um pouco sobre a cruz do Senhor Jesus, eu queria destacar rapidamente 3 detalhes sobre a pia, que nos ajudam um pouco a perceber a grandeza da palavra de Deus. Lembrando o que eu disse hoje de manhã, os detalhes sobre o tabernáculo são muitos. Eu estou só sugerindo algumas coisas. Existem muitos livros escritos sobre isso. Se você tomar tempo, mesmo sem livro nenhum, para pesquisar, ler esses detalhes registrados em Êxodo, vai ter muita coisa para recompensar o esforço, o tempo que você gastar lendo isso. Mas algumas coisas sim. Em primeiro lugar, podemos ver na pia uma ilustração da profundidade da palavra de Deus. Eu digo profundidade no sentido de ser alguma coisa que nós nunca vamos poder compreender completamente. E eu digo isso por uma questão simples. A pia é, de todos os móveis do tabernáculo, o mais misterioso, quer dizer, aquele do qual nós sabemos menos coisas. Não sabemos as suas dimensões, o seu formato, nem o seu peso. Nós também não sabemos as dimensões do candeeiro, ou chamado candelabro, mas pelo menos sabemos o peso dele e sabemos a forma que ele tinha, pelo menos a forma mais ou menos. Mas da pia, Deus não revelou nada sobre isso. E até mesmo o transporte da pia, Deus não fala nada sobre isso. Lá em Números capítulo 4, o livro que fala sobre a movimentação do tabernáculo, Deus dá uma lista de todos os móveis do tabernáculo e quem iria carregar qual parte daquele santuário. Todos, com exceção da pia. Obviamente a pia era carregada por alguém. Não é esquecimento da parte de Deus de mencionar essa questão do transporte da pia, e muito menos de mencionar os detalhes sobre medida, circunferência, se é que era redondo. Talvez nem era redondo, nem o formato dela não sabemos. Nem sabemos se era algo onde os sacerdotes mergulhavam a mão para lavar, ou se era algo onde podia escorrer um pouco de água. Quase nada sabemos sobre a pia.
Sabemos que estava lá, sabemos que é importante para a purificação, mas é quase só isso que sabemos. Eu não sei exatamente o que isso significa, mas eu posso dizer que isso ilustra para mim, e eu sugiro isso para vocês, ilustra a profundidade da palavra de Deus. Talvez eu e você achamos que sabemos muito sobre a palavra de Deus. Faz décadas que você estuda a Bíblia. Talvez você diga, eu conheço muito da Bíblia. Pode ser que você conheça mais do que todo mundo aqui. Mas se você conhece a Bíblia, você vai concordar comigo quando eu disser, você realmente não sabe nada da Bíblia. Porque tem muito mais além daquilo que você sabe. Aquilo que você conseguiu descobrir em 50 anos de estudo é uma porção muito pequena do que tem lá para ser descoberto. Sempre vai haver na Bíblia mais do que você consegue encontrar. O salmista diz de novo no Salmo 119: tenho visto fim a toda a perfeição, mas o teu mandamento é amplíssimo. Acho que é versículo 96. Tudo que é perfeito, diz o salmista, tem um fim, mas a tua palavra não. É claro que ela tem um fim, num certo sentido, Apocalipse 22. Mas o salmista está dizendo: quanto mais eu estudo esse livro, quanto mais eu procuro me aprofundar nele, mais eu vejo que o caminho está ficando mais longo. Quando parece que eu sei onde é o final, eu vou me chegando mais perto, eu vejo que o final está mais longe ainda. E lembre que quando o salmista escreveu isso, a parte da Bíblia que ele tinha era muito pequena, comparada com aquilo que nós temos hoje. Aquele Salmo 119 é um dos exemplos mais perfeitos da perfeição da Bíblia. É um salmo que em praticamente todos os seus versículos, você pode ler depois para descobrir 2 ou 3 exceções, em quase todos os seus versículos ele faz menção da palavra de Deus. Ora chama de mandamentos ou escritura ou palavras, mas praticamente todos os versículos do Salmo falam da Bíblia. O Salmo está saturado com a Bíblia, fala da perfeição dela, e como muitos aqui sabem, mas eu quero apresentar para talvez alguém mais novo que nunca ouviu isso, o Salmo tem uma estrutura perfeita, seguindo a ordem do alfabeto. O alfabeto hebraico tem 22 letras, e o Salmo 119 se divide em 22 grupos de 8 versículos, seguindo a ordem do alfabeto. Os primeiros 8 versículos, todos eles começam com a primeira letra do alfabeto. Os próximos 8 versículos, todos eles começam com a segunda letra do alfabeto. Os próximos 8 versículos, todos eles começam com a terceira letra do alfabeto. E assim por diante, até chegar na 22ª letra. E naquela estrutura de um poema perfeito, Deus nos revela um pouco das perfeições da sua palavra. Outro exemplo disso é o Salmo 19, um salmo que fala de 3 coisas perfeitas. Os primeiros 6 versículos falam da perfeição da criação. Os céus anunciam a glória de Deus, e assim por diante. Versículo 7 até o versículo 11, mais ou menos, fala da perfeição da palavra de Deus. E os últimos 3 versículos falam da perfeição do servo de Deus. E em toda a Bíblia você vai encontrar declarações semelhantes a estas, mostrando a perfeição desse livro, uma perfeição inesgotável. É um assunto que me fascina, que deve atrair todo cristão, e eu incentivo você, jovem, a dedicar tempo para ler e estudar a Bíblia com essa convicção. Você nunca vai estar sem material. A Bíblia é tão simples, tão clara de ser entendida, que o mais novo convertido pode ler a Bíblia e tirar dela o alimento que ele precisa. Ela sustenta o mais simples dentre os salmos. Ao mesmo tempo, a Bíblia é tão profunda e tão complexa, e eu diria até misteriosa, no bom sentido da palavra,
que o cristão mais avançado na vida espiritual, mais inteligente do ponto de vista humano, mais dedicado do ponto de vista espiritual, ele nunca vai ficar entediado com o estudo da palavra. Ela sustenta o simples, ela satisfaz o sábio, e não há limites para essa profundidade do ensino da Bíblia. Talvez esses poucos detalhes que temos sobre a pia podem ilustrar para nós isso. A Bíblia é um livro do qual nós iríamos. Eu conheço, mas vamos ter que reconhecer, não conheço quase nada. Uma ilustração que talvez pareça engraçada, mas é real, e ilustra uma sabedoria, em forma um pouco cômica, mas sabedoria. Um irmão na terra do meu pai era conhecido entre os irmãos lá como um dos maiores expositores do livro de Apocalipse. E a igreja onde meu pai reunia ia começar uma série de estudos tipo mesa redonda sobre o livro de Apocalipse. E ligaram para esse irmão que morava em outra cidade e pediram para ele vir para participar dos estudos. O irmão que ligou disse: porque o Senhor conhece o Apocalipse. Diz que aquele irmão já idoso diz: olha, eu não vou não, porque 40 anos atrás eu comecei a estudar o livro de Apocalipse e depois de uns 20 anos eu achei que eu entendia bastante coisa sobre ele, mas depois de mais 20 anos estudando, eu cheguei à conclusão que eu não entendo nada sobre ele, e se eu for eu só vou atrapalhar vocês, então eu não vou. É claro que é um exemplo extremo, não sei até que ponto é 100% sincero do que o homem falou, mas é uma ilustração de uma verdade. Não importa quanto você estuda a Bíblia, você nunca vai chegar no fundo dela. A pia pode nos lembrar então da profundidade da palavra de Deus, também da prioridade que ela deve ter nas nossas reuniões, na vida diária do cristão, sim, também na vida da igreja. A pia estava lá diante da porta da tenda, e 3 vezes lá em Êxodo você pode ler que a pia seria colocada entre o altar e a tenda da congregação. Não é possível entrar na tenda sem passar por aquela pia. Deus diz: se entrar e não lavar as mãos na pia, vai morrer. Nós vemos hoje 2 vezes para que não morra. Então não era uma coisa para estar lá quando a mão do sacerdote estava suja. Era uma coisa para estar lá e ser usada sempre, toda vez. Ilustra para nós o que nós já sabemos, que em todas as ocasiões da vida do cristão, em todas as atividades da igreja, tem que ficar evidente a prioridade que nós damos à palavra de Deus. Nós nos reunimos para algumas outras coisas e como um pequeno apêndice, uma leitura rápida da palavra de Deus. Se realmente cremos que toda a nossa instrução está nesse livro, o João Batista citou hoje à tarde aquele versículo de 1 Timóteo, de 2 Timóteo. A palavra de Deus é suficiente para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente capacitado para toda boa obra. Se nós cremos isso de todo o coração, então nós precisamos conhecer esse livro. E se entendemos que o livro é profundo demais, nunca vamos chegar no fundo dele, então vamos correr atrás, vamos começar logo. E quanto mais tempo perdemos com outras coisas, menos iremos conhecer da palavra de Deus. Tem que ser uma prioridade na nossa vida individual e na nossa vida coletiva o estudo da palavra de Deus. Temos aquelas exortações dadas a Josué, a mensagem do Salmo número 1, para meditar nela de dia e de noite. E é precioso ver como uma igreja local tem prazer em cantar a Deus e engrandecer o nome de Deus. É precioso fazer isso, mas quando ela dá prioridade nas suas reuniões para a palavra de Deus, é através dela que Ele nos guia. Ela é uma lâmpada para os nossos pés, e se queremos ver o caminho, é bom acendermos a luz e seguirmos a direção da palavra de Deus. E um pequeno detalhe, correndo por causa do tempo, a pia ilustra para nós também o preço que nós temos que pagar se queremos realmente andar à luz da palavra de Deus.
Sabemos que o mundo hoje não aceita os princípios da palavra de Deus, o mundo religioso, e até mesmo entre os sábios desse mundo, quando antigamente, 50, 100 anos atrás, mesmo que a Bíblia não era a regra de fé do indivíduo, era pelo menos respeitada, isso desapareceu. E os que se consideram sábios hoje desprezam a Bíblia como sendo um livro humano, um livro de mitologia e que não merece nenhum respeito. Nessa situação, se quisermos sermos pautados pela Bíblia, se quisermos dizer e praticar isso, a Bíblia é o nosso único guia, então nós vamos ter que pagar um preço muito alto. Não vamos ser, pelo menos aqui no Brasil, não vamos ser presos como irmãos nossos do passado foram, como irmãos nossos em outras partes do mundo hoje são, mas haverá um preço a ser pago, como houve um preço para a construção da pia. Nós vemos em Êxodo capítulo 38 que a pia foi feita com os espelhos das mulheres que estavam à porta da tenda da congregação. Os espelhos naquela época não eram de vidro, eram literalmente cobre, um metal muito polido para refletir a imagem daquele que olhava naquele espelho. Tem 4 mulheres lá em casa, minha esposa e 3 filhos, e eu sei o valor que uma mulher dá para um espelho. Para essas mulheres darem os seus espelhos para que fossem derretidos, para que a pia fosse feita, foi um preço muito alto, talvez o mais alto que elas tinham a pagar. E brincadeiras à parte, é uma figura, uma ilustração. Se nós queremos andar conforme Deus quer, se nós queremos dar prioridade à palavra de Deus, vai haver um preço. Vamos ter que sacrificar tempo, vamos ter que suportar zombaria e contradição de muitos do mundo e muitos dentre os salvos. Vai haver um preço a ser pago, mas um preço será muito bem pago. Deixando esses detalhes, eu só queria completar essas duas coisas, o altar e a pia, enfatizando a importância delas para uma igreja local. Pensando naquele israelita entrando e vendo que para entrar no santuário tinha que passar pelo altar, tinha que passar pela pia. Se nós pudermos transmitir para os que estão de fora, para aqueles que conhecem a Deus, mas não conhecem a igreja de Deus, para aqueles que são salvos, mas não fazem parte da comunhão da igreja, se pudermos transmitir para eles a importância que nós damos para a cruz de Cristo e para a palavra de Cristo, então nós estaremos andando conforme o modelo bíblico. Se pudermos deixar claro pela maneira como reunimos que tudo o que fazemos é baseado nos méritos da morte de Cristo, não é a nossa sabedoria, o nosso valor, a nossa justiça que conquistou aquilo, é Cristo que morreu por nós, e nós não passamos de miseráveis pecadores que mereciam a condenação eterna, mas que foram salvos só porque Deus teve misericórdia de nós. E deixar bem claro para todos aqueles que observam a nossa forma de reunir, que nas reuniões da igreja nós colocamos em prática aquilo que nós pregamos. Pregamos que a Bíblia é o nosso único guia, não temos um credo, o nosso credo é a Bíblia. Então vamos procurar conhecer a Bíblia, vamos nos submeter à autoridade da Bíblia. Se a Bíblia diz alguma coisa e até hoje nós temos feito outra, vamos seguir o que a palavra de Deus diz. Talvez esse seja o maior teste para a fidelidade de uma igreja local, quando ela é confrontada com alguma coisa na palavra de Deus que fere aquilo que ela tem feito até então. Que Deus ajude que as igrejas aqui representadas sejam caracterizadas por isso, que a cruz de Cristo seja a nossa única glória e a palavra de Cristo o nosso único guia, que nós tenhamos essa disposição de cada vez mais exaltar aquilo que o mundo despreza. A cruz de Cristo é a nossa glória, Ele morreu, graças a Deus Ele morreu em meu lugar, e tudo que temos devemos a Ele, e que nós possamos valorizar cada vez mais a palavra de Deus e procurar andar de acordo com o que ela tem para nos ensinar. Amém.